que é ser cristão? Esse mês eu quero passear com vocês por algumas bases da nossa fé, bases da fé cristã. Para alguns, talvez vai ser assim, ok, eu já sabia disso. Para outros vai ser, ok, eu preciso reaprender isso. Eu sabia, mas não tenho vivido. E para outros talvez seja uma novidade. E você chega a uma conclusão de falar, ok, Deus, eu gostaria de me tornar um cristão. O nosso tempo, principalmente no Brasil, porque tem outros mundos em que o contexto e a vivência cristã é bem diferente, mas no Brasil, ser cristão é algo comum, é algo normal. Por quê? Porque a maioria das pessoas são cristãs. O último censo, já é bem antigo, esse ano a gente espera que saia um novo, dizia que mais de 90% da população brasileira era cristã. Cristã. Entre evangélicos e católicos, mas cristãos. Num país em que a honestidade, por exemplo, e a criminalidade é tão alto, como se tem 90% de cristãos? Isso faz sentido? Não faz. Se você realmente compreende o que é ser um cristão, não faz sentido a gente ter um país tão cristão assim, com uma criminalidade tão alta. E não é só isso. O nosso mundo religioso, vocês têm que entender uma coisa, cristão é uma coisa, religioso é outra. Quando a gente fala em religiosidade, em religião, a gente coloca todas as outras religiões juntos, que não são cristãs. Exemplo, o espiritismo não é cristão, Umbanda não é cristão, mas são religiões. A nossa sociedade religiosa, ela dificulta mais ainda a gente conseguir diferenciar o que é cristão e o que não é. O que é bíblico e o que não é. O que é vontade de Deus e o que não é. Se torna ainda mais difícil. Por quê? Porque cada um tem uma compreensão. Então, alguns vão dizer, ok, eu sou cristão. E aí você pergunta, por que você é cristão? Porque eu vou à igreja. Será que ir a uma igreja é a definição de ser cristão? Mudando, todas as pessoas que estão dentro de uma igreja, um templo, de uma construção, de uma denominação cristã, são realmente cristãos? Essa seria uma das definições. Outras pessoas vão dizer, sim, eu sou cristão, eu faço boas ações, eu vivo a minha vida, dou o meu melhor e eu sigo a Deus. Não vou numa igreja, mas eu acredito em Deus, então está tudo certo. Também é uma outra definição de fé. Pessoas que acreditam que Deus existe e realmente acreditam que Deus existe, mas que levam a sua vida segundo a sua vontade, o seu próprio querer, e pensam, isso já é bom o suficiente. No Brasil, existe também muitos que são cristãos, e aí, talvez mais no mundo evangélico do que talvez no católico também. Não, sim, no católico também. São cristãos não por amor a Deus, não por conhecer a Deus e saber quem Ele é, mas por querer os benefícios dele. Esse é um outro tipo de cristão. Aquele que pensa, não, quando eu preciso de alguma coisa, quando eu preciso de algo, então eu sou cristão. Mas quando eu quero outra coisa que é contrária à vontade de Deus, então aí eu não sou cristão. Aqueles mais ou menos. Será que isso tudo realmente é ser cristão? O problema de tudo isso é que do início ao fim, essa forma de viver e pensar, ela não é bíblica. Isso é ser religioso. Crer num Deus, ok. Mas Jesus, ele é muito mais específico. Ele fala, tem que vir a mim, porque só eu levo ao Pai. Tem que negar a si mesmo, tomar a sua cruz. Não basta acreditar que Deus existe. O que é, então, ser um cristão? Primeiramente, hoje nós queremos falar sobre isso. Ser cristão
é estar com Deus. Estar na presença de Deus. Estar em Cristo. Essa é a primeira coisa. Um cristão, ele está em Cristo. A vida dele, tudo que ele é, está em Jesus Cristo. Essa é a primeira coisa, e é sobre isso que a gente quer falar hoje. Convido quem trouxe a sua Bíblia, ou quem vai ligar também, a abrirmos em Lucas capítulo 15. Nós vamos ler do versículo 11 até o 32. Lucas. Evangelho de Lucas no Novo Testamento, capítulo 15, dos versículos 11 ao 32. Um texto muito conhecido, muito conhecido. Mas hoje nós vamos pegar apenas uma parte dele e vamos entender o que essa parábola, uma das talvez mais conhecidas de Jesus, nos diz sobre ser cristão. Lucas 15, dos versículos 11 até o 32. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu o que tinha e foi para uma região distante. Lá, desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui, morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam um novilho gordo e roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam o novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele? Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo. Tudo que eu tenho é teu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste teu irmão e alegrar-nos
porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Até aqui. Todas as parábolas de Jesus, elas têm um significado, às vezes, muito, muito mais profundo do que a gente pensa. Eu cresci achando que as parábolas de Jesus eram historinhas fáceis para as pessoas facilmente entenderem o que Jesus estava querendo dizer. Mas, na verdade, ele fala por meio de parábolas é para ficar mais difícil ainda. Não é para ficar mais fácil. Os discípulos perguntam isso para ele, ele fala, olha, é porque muitos realmente não vão entender. E quando a gente lê as parábolas, a gente tem que se perguntar, quem são esses personagens? Cada partezinha de uma parábola, cada personagem que ele está, tem uma simbologia, tem um significado. Representa algo ou alguém. Nessa parábola, na minha Bíblia, o título dela é A Parábola do Filho Perdido. No entanto, eu não sei se todos sabem, mas a Bíblia original, os textos, não tem título. Não tem essa divisão desses titulozinhos que a gente lê antes. E como a gente costuma conhecer os textos pelos títulos, muitos deles não nos ajudam a compreender o real sentido do texto bíblico. Por quê? Porque, por exemplo, nessa parábola, a interpretação de que o personagem principal é o filho que vai embora e volta, não é a melhor. Eu cresci achando que ele era o personagem principal da parábola. O filho perdido ou o filho pródigo. Quando, na verdade, o personagem principal é o pai. Talvez a melhor forma de resumir essa parábola seria um pai e seus 2 filhos. Talvez assim a gente compreenderia melhor o que ela quer dizer. Porque a nossa tendência é olhar para o filho mais novo e esquecer do outro filho. Bom, é a história de 2 filhos, com o seu pai e os 2 filhos, e o filho mais novo é aquele que chega para o pai, antes dele morrer, e fala, pai, eu quero a minha herança. O mais novo, né? Nem o mais velho. O pai, em nenhum momento na parábola diz que o pai relutou, que o pai disse, olha, mas isso aí não está certo não, o que você está fazendo e tal. O pai simplesmente entrega a parte da herança dele. Depois de um tempo, ele pega e vai embora de casa. Ele vai embora, ele gasta tudo. A Bíblia vai dizer de forma irresponsável, gasta tudo que tinha. Em dado momento, ele passa muita necessidade. E quando ele está no fundo do poço, digamos assim, ele lembra. Na casa do meu pai, nem os empregados são tratados dessa forma. A minha tradução vai dizer caindo em si. O que é cair em si nessa parábola? Cair a ficha. Se arrepender. Lembrar do que fez. Cair em si é reconhecer o erro. E quando ele cai em si, ele volta para casa. Mas ele volta para casa e ele pensa assim, bom, eu já não sou mais digno de ser chamado de filho, então eu vou tentar ser chamado ao menos de servo e viver como um servo, porque eu vou ter uma vida melhor do que eu tenho aqui. Quando ele está chegando perto de casa, o pai, já provavelmente de mais idade, sai correndo ao encontro desse filho. Abraça, beija ele, entrega roupa, anel, calçado. O que isso significa? O pai está dizendo, tu é meu filho e eu te dou todos os direitos de filho. Ele não esperava por isso. Ele achava que ele ia ser apenas um servo. E aí eles fazem uma festa e no meio da festa chega o filho mais velho, que não estava ali. Estava provavelmente trabalhando, né? Quando esse filho mais velho chega, ele pergunta para um dos empregados o que é que está acontecendo. E o empregado, é interessante que esse empregado aqui, ele faz mais ou menos o papel da serpente lá no jardim. Que é dar uma, sabe assim, então, seu irmão voltou e seu pai fez uma festa para ele. E esse irmão mais velho se enche de ira ao saber que o pai tinha recebido o irmão mais novo daquele jeito. Ele fica indignado e ele se recusa a entrar na festa. E aí o texto vai dizer... Então seu pai saiu e insistiu com ele.
Olha só que interessante. Assim como o pai foi correndo ao encontro do filho mais novo, ele sai para insistir também com o filho mais velho. Nas duas vezes, é o pai que vai ao encontro dos filhos. Agora eu quero que vocês respondam. Quem é, ou quem representa, esse pai na história? Quem é o pai? O que Jesus queria dizer? Quem era esse pai? Deus. Deus, pai. Deus. Quem é o filho mais novo? Nós. Mais ou menos. Mais ou menos. O filho mais novo é aquela pessoa que já esteve na casa do pai, que já conheceu o pai, mas quis sair. Quis ir para o mundo. Ou seja, ele já morou na casa do pai, mas ele quis ir embora. É aquela pessoa que já conheceu a Deus, já ouviu a sua palavra, mas desejou ir para longe. E quem é então o filho mais velho? Agora sim, Mori, fala de novo. Nós. Por que nós? Em que sentido nós? O filho mais velho é aquele que está dentro da casa do pai. Vamos pensar, o filho mais velho é aqueles que conhecem o pai. Somos nós. Somos aqueles que confessam a Jesus Cristo e que têm Deus como Pai, como Deus, como Senhor. Mas, e é sobre o filho mais velho que nós vamos falar hoje, para entender o que é ser um cristão. Esse filho mais velho, ele tem um relacionamento meio complicado com esse pai. Por que a gente sabe disso? Quando o pai insiste para ele entrar em casa, olha o que ele diz. Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo a teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. O que isso diz do relacionamento desse filho mais velho com o seu pai? Primeiro que ele não diz, eu trabalhei para você como um filho. Ele fala, eu trabalhei para você como um escravo. Ele está dizendo, ele está externando uma distância que ele tinha do pai. Porque para começo de conversa, nem o filho mais novo, nem o filho mais velho imaginavam que esse pai ia receber eles desse jeito. Ele achou injusto o que o pai fez de receber o filho mais novo. E talvez seja mesmo. Na lógica humana, é mesmo. Mas ele era um pai. E ele ficou simplesmente feliz do filho mais novo estar vivo. E aí o pai responde, meu filho, você está sempre comigo. E tudo o que tenho é seu. Matemática simples. Se o mais novo já tinha tirado a herança dele, o que sobrou era do mais velho. Era tudo dele. E o pai fala, quando ele diz isso, ele fala, olha, você não deixou nem eu matar um cabrito para mim comer com os meus amigos. Ele não fala, você não deixou, ele fala, você nunca me deu. E o pai fala assim, mas é tudo seu. É como se o pai estivesse dizendo assim, mas é seu, como é que você não fez isso? Isso mostra que esse filho, ele estava na casa do pai, fisicamente presente. Trabalhava para o pai. Ele fazia coisas para o pai, servia ao pai com trabalho. Mas ele não estava num relacionamento próximo com o pai. Ele não tinha um relacionamento próximo com o pai. Porque ele nem sabia, talvez, da saudade que ele sentia do filho mais novo. Porque se eles conversassem sobre isso, ele teria certeza que o pai ia receber ele daquele jeito, o filho mais novo. Se eles conversassem bastante, se ele tivesse falado, pai, o que você acha de eu matar um cabrito para eu fazer uma festa com meus amigos? Ele saberia que o pai ia falar, pode, claro, tudo é teu. O que isso tem a ver com cada um de nós?
Talvez você pense, olha, eu acho que eu me encaixo mais no perfil desse filho mais novo. Esse filho que foi embora e que precisa voltar. Ou que está voltando, que precisa dizer para o pai, pequei contra o céu e contra ti. Precisa cair em si. Talvez tu pense, esse aqui falou comigo. Mas talvez, e hoje é o foco que eu queria trazer, nós nos encaixemos um pouco mais nesse filho mais velho. Nós, às vezes, estamos na casa do pai. Ou seja, nós frequentamos um meio cristão, um culto, uma célula, um ministério. Nós cantamos hinos gospels, um monte de coisa. A gente faz boas ações para Deus. A gente pensa, se eu for uma boa pessoa, eu estou fazendo para Deus. Mas a gente não tem um relacionamento com Deus. A gente está dentro da casa, mas a gente não conhece o pai de perto. A gente não conversa com esse pai. A gente não vai ao encontro dele, conversar, falar com ele, assim como a Patrícia testemunhou. Orar. Essa nunca foi a relação que Deus desejou ter com seus filhos. Uma relação, por exemplo, como o filho mais velho fala, trabalhei como um escravo para você. O pai podia ter olhado e falado assim, eu não te pedi para trabalhar como um escravo. Às vezes a gente reclama para Deus, olha tudo que eu fiz. Olha tudo que eu fiz para você. Olha só, um monte de coisa, fiz isso, fiz aquilo, fiz aquilo. E aí Deus talvez olhe para a gente e fale assim, eu não te pedi isso. Eu te pedi primeiramente para você estar comigo. Estar na minha presença. Me conhecer de perto. Ter um relacionamento de intimidade comigo. Talvez essa expressão, relacionamento com Deus, é confuso para a gente. O que é ter um relacionamento com Deus? A gente ouve as pessoas dizendo, Deus me falou, eu conversei com Deus, e às vezes a gente pensa, como é que será que essa pessoa fez isso? Porque eu quero descobrir. Eu ainda não entendi isso. Repense, o que é ser um cristão para você? Pois talvez você esteja vivendo algo que não é bíblico, que o pai não te pediu para viver. Estar na presença de Deus, conhecê-lo de perto, viver com ele, é a primeira coisa de ser um cristão. Depois, a gente sim, vive para ele. Estar com Deus, ou seja, primeiro eu entrego a minha vida, eu tenho proximidade com ele. Eu oro. Eu fico atenta ao que ele está querendo fazer na minha vida, ao meu redor. Eu leio a palavra, porque a primeira forma que Deus fala conosco é através da Bíblia. É lendo, estudando, lendo, relendo, 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 relendo. Buscando entender o que está escrito ali. É a primeira forma que Deus fala conosco. Mas se a gente não faz isso, se a gente não conversa com esse Pai, se a gente não ouve o que Ele tem a nos dizer através da palavra, como a gente pode dizer que a gente é cristão? A gente não está com Ele. A gente não conhece. E aí, às vezes, quando as coisas dão errado, a gente ainda chega e reclama. Por que isso está acontecendo comigo? E às vezes a gente não ouviu a voz dele nos momentos em que ele desejou falar conosco. Estar com Deus e ter intimidade com ele é conversar com ele em oração. Aprender a ouvir o que ele tem a dizer através das escrituras, através de uma pregação, de um hino, de uma circunstância ao nosso redor. Estar com Deus às vezes é ficar em silêncio e falar, Senhor, eu gostaria de entender um pouquinho mais de você. É ficar em silêncio. É quando a gente lê um texto bíblico, não é ler só por ler. É ler e pensar, o que será que Jesus quis dizer com isso? O que será que isso aqui tem a ver comigo? O que isso aqui muda na minha vida? Deus, me ensina. Eu quero aprender. Eu quero ter um relacionamento contigo. Eu quero que o Senhor seja meu pai. Meu paizinho, assim como Jesus falava. Painho, papai, aquele bem perto, que se aconchega. Não aquele distante, que a gente mora na casa dele, vive fazendo coisas para ele, mas não conhece o seu imenso amor
que vem ao nosso encontro. O mundo, por não estar com Deus, ele busca preencher esse vazio desse relacionamento com muitas coisas. E se tornam escravos. Assim como esse filho disse, um escravo. Escravo do trabalho, escravo do dinheiro, escravo dos relacionamentos, escravos de vícios, escravos do que for. Porque quando esse relacionamento não existe na nossa vida, a gente tem algo dentro da gente que não faz sentido, que falta. E a gente corre para tentar colocar alguma coisa ali. E a nossa vida se torna cada vez mais turbulenta e agitada. E não resolve. Mas os cristãos, muitas vezes, por não também terem esse relacionamento com Deus, eles tentam resolver isso fazendo coisas para Deus. Fazem coisas. Fazem visitas, fazem programações, eventos, boas ações. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que ajudar aquela pessoa, eu tenho. Talvez seja só Deus gritando para você e falando, te acalma, deixa eu falar contigo primeiro. Eu não estou dizendo que é errado fazer isso. Não é isso, gente. É só que o primeiro passo, antes de tudo, antes de fazer qualquer coisa, antes de sair na correria da vida, é estar na presença de Deus. Quantos de nós acordam logo pela manhã e tiram um tempo para ler a Bíblia e orar? Se tu não consegue, às vezes, ler a Bíblia de manhã, mas pelo menos orar. Deitam nas suas camas de noite e conseguem conversar com Deus sobre o seu dia, sobre aquilo que passou. Quantos de nós têm uma vida devocional? O que é vida devocional, Dali? O que é fazer um devocional? Ler a palavra, orar, conversar com Deus, ficar em silêncio, deixar Ele organizar nossa cabecinha, prestar atenção no que está acontecendo ao meu redor, porque talvez Deus está agindo ali e Ele quer me usar também. Se a gente não está com Deus, já começou errado. E aí não adianta fazer um monte de coisa para tapar esse furo. A gente vai se frustrar. A gente vai cair. A gente vai cansar. Como o pastor Irno compartilhou no culto passado. Aí o jugo vai ser bem pesado. Não vai ser leve. Porque Jesus não vai estar com a gente. Vamos parar de fugir. Vamos parar de ser cristãos apenas externamente para dizer para as pessoas, sou cristão. Vamos viver isso. Vamos viver primeiramente com Deus. Se você não está com Deus, se você não o conhece, como você pode dizer que pertence a Ele? Como pode dizer-se cristão? Ser cristão é muito mais do que nós temos ouvido por aí. É muito mais do que a gente tem ouvido em pregações, em redes sociais, por exemplo. Se você quer realmente conhecer a Deus, tu tem que abrir a tua Bíblia. Tem que estudar a palavra e orar. Não dá para sempre a gente ficar pegando atalho e vendo o que todos os outros pregadores estão falando a respeito da Bíblia. Também não é o suficiente chegar no domingo e ouvir o que a pastora está falando. Essa semana a gente estava brincando, nem sei quem foi, nem lembro. Então não vou nem citar o nome, porque se citar vai dar problema. Mas a pessoa falou assim, e quando a gente chega no próximo culto e a gente vai abrir o aplicativo da Bíblia e está no texto da semana passada ainda? Ou seja, não usou a Bíblia durante a semana inteira. Também é um problema. Por quê? Porque vocês aqui estão ouvindo o que eu estou dizendo. O que eu estou interpretando dos textos bíblicos. Como vocês têm certeza de que isso é a vontade de Deus? Porque é uma interpretação. E eu também posso falhar. Todos os pregadores podem falhar. A gente tem que conhecer as Escrituras. Ler as Escrituras. Meditar nelas. Conversar a respeito dela com as pessoas da nossa casa. Conversar com Deus. Se você tem buscado isso e você tem dificuldades, procura alguém que você pensa, eu acho que essa pessoa já tem um relacionamento com Deus. Eu vou pedir para ela me ajudar. Eu quero entender o que é orar e compreender a vontade de Deus. Eu quero entender o que é ter um relacionamento íntimo com Deus. Procura alguém de referência.
Alguém que já tem uma caminhada mais longa, que tem uma vida devocional, conversa com essa pessoa. Os discípulos também caminharam juntos. A gente precisa de outras pessoas que também nos conduzem diante de Deus. E agora eu quero lembrar mais um detalhe da parábola. O pai, ele correu ao encontro do filho mais novo. E ele também saiu da sua festa para encontrar o filho mais velho e insistir com ele para ele entrar, conversar com ele. Apocalipse 3, do 20 ao 22. Jesus diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono. Assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus está à porta do nosso coração e ele bate. Ele quer entrar. Ele quer ter um relacionamento conosco para que a gente conheça bem de perto o Pai. Que cada um de nós possa ter a vida entregue a Deus e conhecê-lo bem de perto. Amém?